Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 6. Bons estudos! Quer chiclete? Não, obrigado. Você sabia que as indústrias que fabricam chicletes como esse usam máquinas com válvulas ou pistões? E é isso que nós vamos ver na teleaula de hoje. Como a união das válvulas e dos pistões pode fazer as máquinas funcionarem. Nós vamos conhecer os símbolos usados nos diagramas de circuitos pneumáticos e de circuitos hidráulicos. Vamos entender como é o funcionamento desses sistemas. E nós vamos ver também como são feitos os diagramas do circuito pneumático e do circuito hidráulico. Nós viemos até essa fábrica de bebidas para mostrar para vocês como é que é o funcionamento dessa esteira e como ela é acionada. Mas antes disso, tem outras coisas que você precisa saber. Bom, a nossa teleaula está começando e a primeira coisa que você precisa ficar sabendo é que quando nós unimos vários pistões e válvulas através de tubulações, esse conjunto recebe o nome de circuito. Quando o circuito trabalha com óleo, ele é um circuito hidráulico e quando trabalha com ar, é um circuito pneumático. Esse desenho do circuito recebe o nome de diagrama ou esquema. Esses diagramas ou esquemas são desenhos dos circuitos feitos com símbolos. Cada componente do circuito é representado por um símbolo. Mas, Torquato, essa história de representar os componentes dos circuitos com símbolos não é muito complicado? Não é porque o desenho é simplificado. Dá uma olhada aí no diagrama. Através desse diagrama é possível entender muito bem como o circuito funciona. O símbolo usado para representar as válvulas é muito importante, hein? Já que as válvulas podem ter várias posições, dependendo de como elas forem acionadas, o símbolo da válvula tem que representar essas diferentes posições. Cada posição ou estado da válvula é representado por um quadrado. Dentro do quadrado, podemos representar as passagens abertas ou fechadas. Aqui o orifício R de retorno de ar comprimido da válvula está fechado. Quando o orifício P de pressão da entrada de ar comprimido se comunica com o orifício C, o ar é escoado de P para C. Depois, C será ligado a um cilindro pneumático. Quando um orifício da válvula se comunica com o outro e há passagem de fluido, isso é representado por uma seta. Essa passagem é chamada de via, mas a gente não pode esquecer de representar como a válvula foi acionada. Cada tipo de acionamento de válvula é representado por um símbolo. Você quer ver? Este é o símbolo para a válvula com botão. Este outro é da válvula alavanca. Assim é o símbolo para a válvula de pedal, o símbolo da válvula batente, o da válvula rolete, este outro da válvula mola. Este é o da válvula direto e o da válvula solenoide. Válvula solenoide, essa eu lembro bem. Mas, Torquato, você tem razão, os símbolos não são tão complicados. Eu disse. Vamos ver como ficaria aquela nossa válvula sendo acionada por um solenoide. No caso de uma válvula solenoide, o estado desta válvula de 3 vias seria representado assim. O orifício P se comunicará com o orifício C, permitindo a passagem de ar de P para C. E o orifício R está fechado. Aqui temos uma válvula não acionada. Seu carretel é mantido nesta posição através de uma mola. Ela é então uma válvula de 2 posições. Assim é uma válvula de 3 vias entre P e C e entre C e R, e 2 posições, acionada ou não pelo solenoide. Esse é o símbolo de uma válvula pneumática de 2 vias e 2 posições. Vamos ver agora outros símbolos usados em diagramas pneumáticos e hidráulicos. Vamos ver também o que esses símbolos significam. Este é o símbolo para fonte de pressão. Agora vemos o símbolo do filtro. Este aqui representa o reservatório. Este outro, o motor hidráulico.
Aqui temos o símbolo da tubulação rígida e este outro da tubulação flexível. Agora estamos vendo o símbolo do cilindro de ação simples, com retorno por mola. E por último, este que representa o cilindro de ação dupla. Os símbolos já estão aqui. Torquato, a gente podia desenhar o diagrama de algum circuito? Isso, mas desenhar o diagrama de algum circuito que operasse um sistema. Podemos dizer que a operação desse sistema é dividida em 3 fases. A primeira fase é com a esteira ligada, que assim pode levar a garrafa até a posição embaixo do pistão. A segunda fase é quando a garrafa recebe a tampa. O pistão pneumático está montado verticalmente. Assim, o atuador em sua extremidade pode tampar a garrafa. A terceira fase é quando o pistão sobe. Quando a última fase termina, a primeira começa novamente. Assim, o ciclo se repete com outras garrafas. Afinal, esse é um sistema automático. Um sistema, ou melhor, uma máquina automática, possui atuadores, que são responsáveis pelo trabalho mecânico. Possui também os sensores, que indicam em que situação de trabalho a máquina está naquele momento. Então a gente pode dizer que os atuadores seriam os braços da máquina e os sensores seriam os olhos. Agora me diga uma coisa. No sistema que a gente estava vendo, quais seriam os braços, ou seja, os atuadores? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Neste nosso sistema, temos 2 atuadores. O primeiro é o pistão pneumático, que tampa as garrafas. O segundo é o motor elétrico, que faz a esteira se movimentar. Agora que a gente já sabe quais são os atuadores desse projeto de automação industrial, vamos usar 3 chaves fim de curso para serem os sensores. A chave fim de curso é como um interruptor de luz. Só que no caso da máquina, ao invés dela ser acionada por um toque, ela é acionada através do contato com a haste da chave fim de curso. Assim, olha. A chave número 1 indica quando a garrafa está embaixo do pistão. A chave número 2 indica que o pistão está na posição superior e a chave número 3 que o pistão está na posição inferior. As chaves fim de curso podem estar abertas, aí a corrente elétrica não pode passar, ou fechadas, permitindo a passagem da corrente elétrica. Aí, dependendo das posições das chaves, é possível saber se a esteira deve ser ligada ou desligada, se o pistão pneumático deve subir ou descer. Quem toma essas decisões do que deve ser feito é o controlador. Normalmente, o controlador é um circuito elétrico ou eletrônico que é construído segundo a lógica de funcionamento da máquina. As chaves fim de curso são ligadas nesse controlador, que é capaz de enviar sinais elétricos para as válvulas solenoides e para os motores elétricos. Depois dos atuadores agirem como os braços e os sensores como os olhos, temos o controlador, Que age como o cérebro. Podemos dizer que o controlador é a inteligência da máquina. Torquato, não é maravilhoso? A máquina que é automatizada parece até que fica humanizada. Braços, olhos e até inteligência. E tem muito mais. Vamos continuar analisando como o nosso sistema funciona através do circuito pneumático. Quando a garrafa que está sendo transportada na esteira encontra a chave CH1, o motor da esteira é desligado e a garrafa para embaixo do pistão. A chave CH2, que indica o fim de curso superior, é desacionada quando o pistão começa a descer. Quando o pistão atinge sua posição inferior, a chave CH3 é acionada e a garrafa é tampada. O solenoide S1 é então acionado. A válvula passa para a posição da esquerda. O ar comprimido flui de P para C2 e chega à câmara superior do cilindro. Ao mesmo tempo, o orifício C1 está em comunicação com o R e o ar da câmara inferior do cilindro sai através do R. Aí, o pistão desce. O tempo que o pistão fica nessa posição é definido pelo controlador. Agora vamos ver como é que o pistão sobe nesse tipo de automação. Para o pistão subir, o solenoide S1 é desacionado. Então o solenoide S2 é acionado e a válvula passa para a posição da direita. O ar comprimido flui de P para C1 e o ar vai então para a câmara inferior do cilindro.
Ao mesmo tempo, a via C2 está em comunicação com R. O ar da câmara superior do cilindro sai e o pistão sobe. Quando o pistão chega à posição superior, a chave CH2 é acionada. O motor começa a funcionar e a esteira transporta novamente outra garrafa até o pistão. Muito bem. Torquato, quando a outra garrafa chega embaixo do pistão, a chave CH1 é acionada de novo e a esteira para novamente. Isso. Aí, o solenoide S1 é acionado, fazendo o pistão descer e tampar essa próxima garrafa. Isso. Agora nós vamos ver um outro caso, só que de um circuito hidráulico. Nós temos aqui um torno CNC que pode trabalhar com várias ferramentas. O porta-ferramentas é fixado num mecanismo que é o que faz a troca automática de uma ferramenta para outra. Esse mecanismo é chamado de torre porta-ferramentas. O comando numérico, que é o controlador, é o que manda fazer essas trocas. Vamos ver como isso funciona. Para a ferramenta ser trocada, temos o destravamento da torre e a rotação. Assim, o novo porta-ferramenta é travado para poder trabalhar na usinagem. Vamos ver como o mecanismo funciona num diagrama do circuito hidráulico para a automação da torre porta-ferramentas. O solenoide é acionado. O pistão do cilindro CF se retrai e a ferramenta é destravada. O sensor FD informa o destravamento ao controlador. Então, o solenoide S4 é acionado. O pistão do cilindro CT avança e destrava a torre. O sensor TD informa o destravamento da torre ao controlador. O controlador aciona o solenoide S2 ou S3 para que o motor hidráulico gire. Depois, o sensor da ferramenta indica se o próximo porta-ferramenta está na posição certa. Aí, então, o solenoide S2 ou S3 é desacionado, dependendo do sentido em que a torre está girando. O motor hidráulico é desligado, o solenoide S5 é acionado e a torre é travada de novo. Aí o sensor TT informa o travamento ao controlador. O controlador desaciona o solenoide S1 e a mola traz o carretel da válvula de volta para a posição de repouso. Depois, o pistão do cilindro CF avança e o porta-ferramenta é travado novamente. Aí, o sensor FT informa o travamento da ferramenta ao controlador. Em seguida, a usinagem da peça continua, até a máquina precisar de uma outra ferramenta. Bom, aí o ciclo se repete. Por enquanto, nós ficamos por aqui, mas você fica agora com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você aprendeu o que os símbolos significam. Viu também como se desenha um diagrama de um circuito pneumático e de um circuito hidráulico em um processo automatizado. É isso aí, minha gente. Por hoje tá bom, que eu já estou cansadão. O negócio é ir pra casa. Isso, ir para casa e estudar. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.